Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa videoaula. Eu sou a professora Cássia, tenho a estatura baixa, o cabelo na altura dos ombros, estou vestindo uma calça jeans e uma blusa branca. Estou no estúdio da Multirio, com vários objetos coloridos. Hoje nós vamos falar sobre a importância da revisão do nosso texto. Diz para mim, quando você escreve um texto, seja ele curtinho ou grande, você tem o costume de revisá-lo antes de disponibilizá-lo para alguém ler? Ou simplesmente você escreve e já deixa ele prontinho para o leitor apreciá-lo? Olha, sabia que é muito importante que a gente revise o nosso texto? Porque às vezes a ideia está aqui, ó, na minha cabeça bem clara. Eu já sei tudo o que está acontecendo, vou lá, escrevo e está tudo bem. Só que quando uma pessoa vai ler, pode ser que no papel não esteja tudo muito claro, que nem eu acho. Por isso que hoje nós vamos aprender sobre o checklist da revisão. Por onde será que a gente pode começar esse processo? É isso que nós vamos ver. Vem comigo! Em primeiro lugar, parta sempre do ponto de que o seu leitor não conhece o assunto. Assim, o seu texto vai ficar bem claro e a pessoa vai conseguir entendê-lo. No nosso processo de construção de um texto, a gente tem que deixar a imaginação fluir, dar asas à criatividade. Mas depois é necessário passarmos por um processo de revisão. Então, primeira dica, escreva seu texto, deixe a imaginação fluir. Mas depois você precisa parar, ter um momento de revisão para ver se está faltando algum ponto, se as vírgulas estão no lugar, se tem muita palavra repetida. Combinado? Vamos partir agora, então, para o nosso checklist. Qual é o público-alvo? Eu preciso saber o quanto a pessoa está inserida no contexto do assunto para saber por onde começar meu texto. Além disso, conhecer meu leitor me ajuda a definir na forma que vou abordar aquele assunto e no meu tipo de linguagem. Em segundo lugar, qual é o objetivo do meu texto? Ao ler meu texto, o leitor precisa identificar qual foi o meu objetivo em escrevê-lo. Número 3 do nosso checklist. Como está a pontuação? Coloquei vírgula no lugar certo? Minhas frases estão muito longas? Um texto sem pontuação ou com a pontuação inadequada prejudica muito o processo de compreensão. Número 4. As palavras estão acentuadas corretamente? Um acento ou a falta dele pode mudar o sentido de uma palavra. Por isso, é importante estarmos atentos à acentuação. E o número 5, como está a escrita das palavras? Nem sempre escrevemos da forma com que falamos. Uma grafia adequada também auxilia na compreensão do texto. E uma grafia inadequada pode fazer com que o leitor tenha uma compreensão equivocada do objetivo do meu texto. Ah, e número 6, tem muita palavra repetida? Se tiver, preciso de estratégias para substituí-las. Podemos lançar mão de várias estratégias de substituição, como o uso de sinônimos e pronomes. Agora, nós vamos ver o exemplo de letras de músicas e vamos ver quais as estratégias os compositores lançaram mão para evitar repetição de palavras nos versos. Vamos lá! Aí nós temos a música Era Uma Vez, de Kel Smith. Dá para viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, para não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. Repare que ela utilizou o pronome ela para substituir a palavra felicidade, evitando assim a repetição. Bem legal, não é? Vamos ver agora um outro exemplo? Essa música se chama Não Quero Dinheiro, do Tim Maia, você conhece?
De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é o que eu espero. Grita o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Repare que o compositor usou o pronome demonstrativo isto para substituir amor sincero. Olha lá, quero amor sincero. Isto é o que eu espero. Isto o quê? Amor sincero. Viu como há algumas palavras que são utilizadas para substituir outras? Nesses casos, nós vimos os pronomes na prática, mas além deles, temos também os sinônimos. Então, é importante que a gente tenha uma leitura bem legal para que a gente consiga ter essas estratégias de substituição. Que tal agora fazermos um exercício? Eu trouxe o relato de um passageiro falando sobre o aumento do preço da passagem de ônibus e também a precariedade do serviço que as empresas prestam às pessoas que pegam essas conduções. Eu fiz também algumas alterações na escrita dessa pessoa para que a gente coloque lá o nosso checklist em prática. Vamos supor que esse passageiro pegou uma entrevista que ele deu a um jornal e a publicou em suas redes sociais. Vamos usar o nosso checklist e fazer a revisão do seu texto. Vamos lá? Olha a condição que a empresa dá para seus passageiros extremamente lotado, tem pouquíssimo ônibus na linha, uma passagem cara com ônibus precário, a linha nem tem ar-condicionado. Ufa! Você entendeu alguma coisa? Pode ser, como a gente está nesse contexto aí de aumento das passagens, que a gente tem entendido, mas está muito confuso. Vamos ver agora o passo a passo do nosso checklist para melhorar essa compreensão. Bem, qual é o público-alvo? Se ele publicou lá nas redes sociais, dá para saber que o público-alvo são os seus seguidores, ok. Mas qual é o objetivo do meu texto? Eu acho que isso é melhor a gente responder depois. Ficou meio confuso. Pode ser que a linguagem esteja clara, esteja adequada ao público-alvo, mas esse objetivo aí está difícil de compreender, pelo menos claramente. Vamos passar para o terceiro ponto. A pontuação. Olha só como é que ficou quando a gente inseriu a pontuação. Nós temos os 2 pontos, acrescentamos o ponto final, vírgula. Agora sim melhorou bastante. Veja como a inserção dos 2 pontos conseguimos entender melhor que o trecho extremamente lotado faz referência ao que havia sido dito sobre a condição que a empresa dava aos passageiros. Olha lá. O ponto final, após a palavra lotado, mostra o fim daquela frase. Há uma pausa para o início de outra. Isso porque a ideia foi concluída. Então, iniciamos uma nova frase com outras informações. Repare que as vírgulas foram utilizadas para elencarem a precariedade da oferta do serviço de ônibus, oferecida pelas empresas. Após ter concluído o raciocínio, colocou-se um ponto final, mas o passageiro sentiu a necessidade de fazer um acréscimo, iniciou uma nova frase e a terminou com um ponto final. Viu como a pontuação já nos ajudou a compreender melhor o texto? Reparou também que após um ponto final, a próxima frase, a próxima palavra, eu inicio com letra maiúscula. Ok, pontuação checada. Mas agora, vamos verificar como é que está a acentuação das palavras? Estava faltando alguns acentos, certo? Vamos ver como fica esse texto com a acentuação adequada. Agora sim! Repare que a palavra dá leva acento e é um verbo, certo? É o verbo dar. O acento a diferencia da preposição da, que se refere a algo que pertence a alguém. Por exemplo, a blusa da Maria. Já as palavras pouquíssimo e ônibus levam acento, porque se a gente contar as sílabas de trás para frente, vamos ver que a sílaba mais forte dessas palavras é a terceira sílaba. Sempre quando a terceira sílaba ou antepenúltima é a mais forte, a palavra será acentuada. Em outras palavras, toda palavra proparoxítona é acentuada. Olha lá a palavra pouquíssimo. Qual é a sílaba mais forte?
que, se a gente for contar lá, ó, a primeira é amor, depois assim, depois aquíssimo. Ou seja, ela é a terceira mais forte de trás para frente. A palavra precário também leva acento, pois neste caso, a penúltima sílaba é a mais forte e ela termina com duas vogais, iô, que formam um ditongo crescente. Mas, professora, como é que eu vou decorar todas essas regrinhas? Como é que eu vou saber de tudo isso? Bem, eu posso te dar algumas dicas. Em primeiro lugar, é importante a gente ter muita leitura. Ler livros de vários autores, ter muito contato com a leitura. Em segundo lugar, claro, assista às nossas videoaulas. Tenha também o seu material didático como um excelente auxiliador nessa jornada. Você tem também o seu professor, sua professora, que estão sempre dispostos a lhe ajudar. E hoje em dia, podemos utilizar alguns sites sérios que se preocupam em estudar a língua portuguesa. Com essas dicas, vai ficar muito mais fácil esse processo. Vamos para a próxima etapa? Vem comigo. Olha aí, com os ajustes na escrita das palavras. Você reparou que tinha algumas palavrinhas aí que precisavam de algumas correções, certo? Então, como é que está a escrita dessa palavra? Quando vamos escrever um texto, precisamos estar atentos à norma padrão da língua, certo? É preciso revisar a escrita das palavras. A palavra passageiro, por exemplo, estava com uma grafia inadequada. Ela se escreve com a letra G ao invés da letra J e ainda tem a letra I depois da letra E. Por mais que às vezes a gente fale rápido essa palavra e não dê para ouvir a letra I, na hora da escrita não podemos nos esquecer dela. Além disso, a palavra extremamente se escreve com X e não com S. Pelo fato de o nosso sotaque carioca muitas vezes chiar, ao pronunciarmos a letra S, isso pode gerar confusão na hora da escrita. Você conhece outras palavras em que acontece a mesma coisa? Não pronunciamos algumas letras na hora de falar, mas na hora de escrever precisamos dela. Por exemplo, a palavra chuveiro, a expressão ia lá, que é escrita como olha lá, a palavra maneiro e por aí vai. Repare também que tem hífen na palavra ar-condicionado. E aí, você costuma prestar atenção em todas as letrinhas que tem numa palavra na hora de falar? Você fala chuveiro ou chuveiro? Mas fique ligado nessa dica. Na hora de escrever, a gente tem que escrever a palavra completa. Vamos então ao último ponto do nosso checklist. Tem muita palavra repetida? Se tiver, a gente vai ter que substituir. Nesse caso, não tem muita repetição de palavras. Eu poderia até pensar em um sinônimo para a palavra ônibus e assim não repeti-la. Você consegue pensar em algum? Podemos utilizar, por exemplo, a palavra coletivo. Eu acho que agora eu consigo voltar lá no objetivo do texto. Ficou bem melhor após o checklist, não é mesmo? Qual foi o objetivo? O objetivo foi fazer um relato sobre o preço, o aumento do preço nas passagens de ônibus e também essa precariedade do serviço que a empresa entrega. Entrega um serviço ruim e aí o aumento acontecendo sem a devolutiva de um serviço ok. Viu como é importante a gente passar por esse processo de revisão? Quanta coisa a gente conseguiu melhorar naquele texto? Então agora a gente vai terminar a nossa aula no mesmo clima que a gente começou. Vamos fazer um exercício bem rapidamente com uma letra de uma música e a gente vai ver como vai escrever as palavras que estão faltando. Vamos lá? Olha aí, a música é Toda Forma de Amor do Lulu Santos. Você conhece essa música? Eu não pedi para nascer. Esse nascer é com SC ou com C? O que você acha? Pensa aí. Eu não pedi para perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. E a gente vive junto. E agora, se a gente é junto ou separado? E a gente se dá bem. Não desejamos mal com uma ou com L a quase ninguém. Vamos ver? Se você pensou em nascer com SC, você acertou, muito bem. A gente junto ou separado? Nesse caso é separado. Embaixo também. E aí, gente, mal com U ou mal com L? Mal com L. Vamos ver por quê? Olha, nascer só existe esta grafia. Por mais que você não escute
A letra S, na hora de falar, ela tá lá e tem que ser escrita. A gente, presta atenção nessa dica, a gente junto é aquele que pratica uma ação, um profissional. E a gente separado é a ideia de nós. Então, sempre quando a gente tiver a ideia de nós, o agente é separado. E por fim, pega essa dica também. Mal com U é contrário de bom. Mal com L é contrário de bem. Por isso que no caso da canção é mal com L. Viu a importância de revisar um texto? Eu espero que você tenha gostado e aprendido muito em nossa videoaula. Estamos quase terminando, mas eu vou deixar um desafio para você. Escolha uma notícia que você leu nesta semana. Convide um colega ou uma colega de turma a escreverem um texto sobre o que vocês entenderam dessa notícia. Depois, revise o texto dele e peça para ele revisar o seu. Em seguida, mostrem-nos ao seu professor ou sua professora. Não se esqueça de revisar sempre o seu texto escrito. Nossa aula já terminou, mas eu espero você numa próxima videoaula. Até lá!